Edição do TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia, abraçando Ilhéus e Itabuna, as duas maiores audiências aí, cidades que foram inéditas aí na TV por assinatura em todo o norte e nordeste do Brasil e todo o centro-oeste, hein? Parabéns e obrigado, há 20 anos com a gente. Ilhéus hoje fazendo aniversário, né? Parabéns à cidade de Ilhéus. Infelizmente, né, a cidade ganhou poucos presentes nessas últimas gestões aí do prefeito Mário Alexandre. A cidade foi, né, mais uma vez maltratada. Não fosse o governo da Bahia, Ilhéus não teria nem o que comemorar hoje. Mas parabéns aí a Ilhéus. Afinal de contas, o governo do estado, Rui Costa, trabalhou muito aí por essa cidade. Fez muitas obras, tem obras ainda aí que estão por inaugurar. Tudo fruto do trabalho de Rui Costa, né? Foi o maior prefeito que a cidade teve nesses 8 anos. Parabéns aí ao PT e ao governo Rui Costa. Parabéns a Ilhéus por isso, né? Porque se dependesse da gestão municipal, Ilhéus só ia ter bolo e circo. Falar nisso, teve um circo ontem lá na Avenida Soares Lopes, né? Então é isso aí. E o palhaço, quem é? Bom, gente, hoje também está sendo realizado em Itabuna, né? O Itapedro. Foi anunciada mais outra atração milionária, né? Vem aí a Ivete Sangalo, né? Mais um cachê de R$1 milhão. Quem vai pagar essa conta? Que é o do Gustavo Lima, são as empresas, né? Mas a da Ivete eu acho que é o município mesmo. Enfim, o povo está aí na festa se divertindo, né? Vamos ter festa aí até o próximo final de semana, né? Até o domingo. E muitos shows, muitas atrações. O bairro São Caetano ali praticamente foi interditado para essa festa, né? Ontem já tivemos a primeira noite aí. Muita gente. E esperamos que siga em paz aí o evento até o final de semana, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso no programa de hoje, dessa sexta-feira. Sexta-feira que estará aqui com a gente o Zen Costa. A gente vai conversar com ele aqui daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre o aniversário de Ilhéus, conversando com pessoas renomadas aí da história de Ilhéus, né? O quadro O Assunto É com Kleber Torres, esse jornalista conhecido aí, todo o Brasil. Já trabalhou em grandes jornais aí como o Globo, Folha de São Paulo, A Tarde, né, Jornal da Bahia. Enfim, é uma figura muito conhecida, um grande jornalista e vai estar com a gente daqui a pouquinho no quadro O Assunto É com Kleber Torres, tá bom? Bom, tudo isso e muito mais, vamos falar também de futebol, daqui a pouquinho a gente vai comentar a vitória, né, do Esporte Clube Vitória, o rubro-negro baiano, que ontem, em pleno Maracanã, derrotou o Fluminense do Rio por 1-0. O gol aconteceu aí no finalzinho, né, da partida, frustrando aí os sonhos dos pó de arroz, né, como são chamados os torcedores do Fluminense, que queriam sair do último lugar do Campeonato Brasileiro, a zona do rebaixamento, né? Mas, infelizmente, deu vitória, deu rubro-negro baiano, um golzinho já nos acréscimos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui em nosso programa. Vamos começar falando do tempo, né? Tem uma frente fria se aproximando aí no sul do Brasil, mas não deve chegar aqui ao sul da Bahia. Provavelmente chegue até o Espírito Santo. Então vamos ver como é que fica o tempo hoje aqui em Itabuna. Não temos o gráfico hoje aí não, né, Silas? Então vamos por aqui mesmo. Itabuna amanheceu aí com mínima de 18 graus, a máxima vai chegar a 29 graus ao meio-dia. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus aqui, plena Mata Atlântica, 27 graus. O dia está ensolarado, algumas nuvens estiveram no céu aí, né, logo pela manhã até as 8 horas, o dia ficou parcialmente nublado, mas agora o sol brilha forte, céu de brigadeiro sem nuvens. A mesma previsão para amanhã, sábado, hein? Amanhã vai ser um dia bastante ensolarado e a máxima será de 30 graus. Ilhéus, nesse momento, 26 graus, predominantemente nublado hoje em Ilhéus, mas o sol promete ficar forte a partir das 10 horas, agora, né? Já agora. Não deve chover. A mínima foi de 20, a máxima chegará a 28 graus, o mesmo acontecendo amanhã e no domingo, tá bom? Então vai dar praia aí para você que quer ir para Ilhéus no final de semana, tá certo? Fica a sugestão aí. Daqui a pouquinho a gente dá mais 2 cidades aqui da nossa região, né? E vamos falar também da nossa capital, Salvador. Bom, gente, agora eu vou conversar com o Zen Costa, que está aqui com a gente, né? Zen, que é uma pessoa muito conhecida aqui na região, por várias vezes foi candidato, inclusive, a prefeito aqui da cidade, mas esse ano ele não quis participar. Zen, bom dia, obrigado por ter vindo aqui ao programa. Bom dia, Barbosa.
Bom dia a todos os ouvintes aí de Itabuna e região. Esse ano você quis ficar fora da política, Zé? Como é que é isso aí? Assim, como candidato, né? Como candidato eu não coloquei meu nome à disposição, mas assim, da política a gente não pode ficar de fora, principalmente dessa política social, nessa política cultural, que são assim as atividades que eu gosto muito de participar, essa questão ambiental, cultural. E inclusive hoje a gente vai estar realizando um evento cultural, né, às margens da BR-415, na entrada da nossa querida vila de Ferradas, né? A Vila Imperial das Árvores Ferradas. E esse evento vai ser realizado hoje à tarde, com a presença de diversos segmentos da cultura, Clube do Poeta, Alita, Agrau, UESC, Universidade Federal do Sul da Bahia e outros integrantes, né, que faz cultura regionalmente aqui. E lá a gente vai fazer um plantio, né, ali às margens da BR-415, que essa parte ambiental é muito necessária. E também a reinauguração do monumento que ergue a estátua de Jorge Amado. A gente está com esse projeto aí dos 112 anos de Jorge Amado. Jorge Amado irá completar 112 anos 10 de agosto e hoje a gente vai colocar a estátua dele fazendo uma espécie de pontapé inicial de diversos projetos que vão surgir aí, atrelado ao nome desse grande escritor, não só brasileiro, né, mundial, porque afinal de contas Jorge Amado foi traduzido em mais de 50 países. É verdade. Nós falávamos aqui recentemente sobre uma corrida temática também que vai haver, né? Exatamente, do meu amigo Massal. Ele, né, arquitetou aí esse projeto sensacional que envolve esporte e cultura. É a primeira corrida cultural que se tem notícia no Brasil. E vai ser exatamente no dia do aniversário de Jorge Amado, em Ferradas, uma corrida bem bacana que vai ficar assim na história e vai ter os olhares do mundo, porque na internet, né, hoje a gente consegue alcançar diversos países e muita gente de fora, inclusive já empolgada tal. E essa corrida, ela tem 4 etapas, que é justamente os caminhos que Jorge Amado percorreu para ganhar o mundo. Vai começar em Ferradas, né? O primeiro circuito. O segundo circuito será em Ilhéus, o terceiro em Salvador e em quarto em Portugal, na Europa. Bacana. Zen, qual é a sua ligação, né, com Ferradas, você que está envolvido em todos esses eventos culturais? Bom, eu sou um ferradense, né? A gente costuma dizer assim, né? Ferradas tem um gentílico, eu sou ferradense. Itabunense, óbvio, porque Ferradas é um distrito de Itabuna, mas ferradense e amo aquele lugar, fui nascido e criado ali. Tenho diversas histórias de militância nessa causa social e cultural lá. O projeto da Casa de Jorge Amado foi um projeto da CAT, da qual eu faço parte, né, com a CODEC, onde nós na época, em 2010, levamos até o prefeito Capitão Azevedo e ele comprou a ideia e hoje está lá o Museu Jorge Amado em Ferradas. Uma parte importante da história, porque o turista quer saber, o turista chega em Ilhéus, vai à casa de Ilhéus, vai à casa de Salvador, mas também vem à casa de Ferradas saber onde ele nasceu. E lá na casa de Jorge Amado tem alguns atributos interessantes, tem a máquina de datilografar dele, algumas roupas dele, o santinho dele quando ele foi deputado federal, candidato a deputado federal, muitos livros dele. E não só dele também, mas como de Telmo Padilha, que é outro ferradense que ocupou a Academia Baiana de Letras e recebeu diversos prêmios literários e que também nos orgulha muito em ser filho de Ferradas. Bacana. Ferradas hoje a gente considera como um bairro, né, de Itabuna, porque até pela proximidade também, né, a ligação ali do dia a dia. Hoje, né, Ferradas, digamos assim, que se estreitou, mas chegou mais perto, que antigamente o pessoal achava uma viagem. É verdade. Né? Meu pai mesmo trabalhava na cinquentenária e, tipo, ele não ia meio-dia almoçar em casa, né? Porque o tempo de 2 horas de intervalo de almoço era muito pequeno para você ir. Mas hoje, com todas aquelas construções, Ferradas hoje é um polo industrial, né? Você vê que as empresas todas se instalando ali. Quando você entra no ônibus, daqui a pouco, quando você vê, você já está em Ferradas. Verdade. Não tem mais aquela que você entrava e ficava aquela passando, viagem, né? Aquela viagem.
Mas assim, inclusive ele é até mais velho que Itabuna, né? Itabuna tem 113, Ferradas vai para completar esse ano 219. Mas, como diria o nosso amigo, aquele professor da UESC, Machado, o irmão de Eva, Adilson Machado. Adilson Machado diz que Ferradas não é bairro, é distrito, porque tem comarca, então é distrito. Então nessa briga aí a gente não entra. Agora a gente carinhosamente fala que ela é a vila mais charmosa e mais querida do Brasil, né? É verdade, e é mesmo. Agora, rapaz, a casa de Jorge Amado, você disse que foi reformada na época de Azevedo, foi feita até uma sala, né, de cinema, mas hoje como é que tá lá? Então, na época, Helenilson Chaves, o saudoso Helenilson, doou o Starplex Cinema para a Casa Museu Jorge Amado em Ferradas. Devido à não manutenção, né, da casa, ela teve infiltrações e tal, e aí mofou tudo, ficou uma coisa muito... E aí o cinema acabou. Hoje a casa também está um pouco deteriorada. Esse evento de hoje vai servir justamente para isso. A gente, através dessas ações, a gente quer chamar a atenção do poder público, não só do município, mas também a nível de estado. Mês passado eu tive com o secretário de Cultura do estado da Bahia, Bruno Monteiro. Conversei com ele, falei da importância. Porque, Barbosa, Jorge Amado, o mundo celebra Jorge Amado. É verdade. E Ilhéus, por exemplo, ano passado, foi o mês de agosto todinho com ações, do dia 1º de agosto ao dia 31. Na Europa se comemorou o dia de Jorge Amado. E aqui, onde ele nasceu, a gente não faz nada. Passa em branco, né? Passa em branco. Então, assim, esse movimento de hoje, junto com essa corrida que Marçal está realizando, vai servir para a gente atrair os olhares, né, do poder público a nível de estado e até a nível nacional também, né, o Ministério da Cultura, para que olhem para essa região, que é uma região importante, é a região amadiana, como diria Adilson Machado. Uhum. Então a casa de Jorge Amado precisa ser reformada. Do lado, eu até quero sugerir, né, ao pessoal, tanto do governo municipal quanto do estadual, comprar uma casa que tem do lado, para a gente poder ampliar aquela casa Museu Jorge Amado, para ter um espaço, tipo um auditório, uma espécie de sala assim, que a gente possa abrigar assim, umas 50 pessoas para dar uma palestra, etc e tal. Uhum. Reativar o cinema, né? Que ali a gente pode estar passando obras do próprio Jorge Amado e de outros escritores. Exato. A gente, quando fala de cultura, não fala só de Jorge Amado, a gente fala de Thelmo Padilha, a gente fala de Ciro de Matos, a gente fala de Wilson Caetano, a gente fala de escritores aqui da região. Uhum. E esses escritores vão ser homenageados hoje. A gente planejou 20 homenagens de pessoas que fazem fomentar a cultura regional. Aí vai ser homenageado o Wilson Caetano, que é membro da Alita, Samuel Matos, que é o presidente da Agrau, o Clube do Poeta, aí tem a ACAT, Ari Rodrigues, a Codec, Robson Brito. Então, assim, diversas pessoas que fazem cultura, que fomentam a cultura em nossa região. Denelísio Nobre, que é gestor do Ciebtec, Larissa Moitinho, que é advogada e poetisa, e o reitor da UESC, a reitora da UFSB, né? Joana, que me ligou dizendo: eu vou estar em Brasília, mas eu vou chegar do aeroporto, eu vou direto para Ferradas. Então, né, isso é bacana aí, porque só faz abrilhantar o evento. Com certeza. Ô Zen, parabéns, né, porque realmente alguém tinha que ter essa iniciativa, né, e a gente precisa lutar para a restauração da casa. Eu não diria nem reforma, eu acho que tinha que ter feito uma restauração baseada em móveis da época, né, o que é que poderia ter naquela casa e tal, e se fazer ali realmente um museu, para a gente atrair visitação, inclusive internacional, e Itabuna se tornar um polo turístico também, né? Porque as pessoas que virão a Ilhéus vão querer saber onde Jorge Amado nasceu, né? Então, eu acho que poderia, através dessa restauração, incluir no roteiro turístico de Ilhéus. Sim, uma vez um cruzeiro atracou em Ilhéus, e aí um ônibus, rapaz, da CVC, com 50 turistas, veio para Ferradas. Quando chegou lá, a casa fechada.
Pô, aquilo me entristeceu tanto, porque era uma forma de... Né? Se a pessoa se virasse tradição, todo cruzeiro que descesse, aí o que acontece? 50 pessoas descendo para visitar, a gente formaria grupos de, sei lá, de 10 em 10. 10 entra, 40 fica de fora, consumindo ali no bairro, vai numa padaria, toma uma água, vai numa farmácia, vai, almoça lá, porque... E aí então fomenta até a economia. Vender artesanato, vender a lembrancinha de Jorge Amado. Exatamente, né? Ou então personagem de Jorge Amado caracterizado aí, que já cobra ali R$2, R$5 para tirar foto, assim como no Pelourinho, na Argentina, no Caminito. Eu tive recente lá na Argentina, cheguei lá no Caminito, um personagem de Maradona, pô, tirei a foto, ele é R$5. Então assim, e é o sustento dele, ele consegue sustentar a família dele baseado no turismo, na cultura. Exatamente. Então Ferradas dá para fazer tudo isso. Então assim, a gente quer colocar dentro do roteiro turístico essa questão da Casa de Ferradas. A gente quer ampliar isso aí mesmo, porque dinamiza a economia, a cultura, o turismo, tudo. Nós temos um instituto aqui da TVI, né, que é o Instituto Ação Brasil, e a gente vai encampar aí com vocês essa luta aí para a gente conseguir restaurar a Casa de Jorge Amado, viu? Vamos em frente aí para a gente conseguir. Ótimo. E um detalhe, Barbosinha, na época que a gente apresentou ao prefeito Azevedo, em 2010, ele comprou a ideia, ele iria até fazer, só que através de incentivos fiscais ele conseguiu, com o Banco Santander, 1.200.000 e construiu o museu, ou seja, não foi nem a prefeitura que fez, ele apenas executou, conseguiu o recurso e fez. Por quê? Porque Jorge Amado é chamariz para tudo isso. Com certeza. Então é através do nome de Jorge Amado que a gente quer trazer mais investimento. Essa casa do lado mesmo, eu acho fundamental o Estado ou o município adquirir ela, porque a gente pode fazer ampliação. O modelo, como você falou, é original da época onde ele foi nascido, que é aquela porta gigante com aquelas duas janelas, a sala, né, o quarto e tal. Mas a gente adquirindo a casa do lado, a gente pode fazer tipo via de acesso para o fundo, que é gigante lá. E fazer um auditório, cinema, né? Bacana. É isso aí. Ô Zen, bom, então além desse evento, né, que teremos hoje, teremos a corrida, né? O evento vai ser hoje, né? O evento pontapé inicial para os festejos dos 112 anos de Jorge Amado é hoje, que é as homenagens às 20 pessoas que fazem cultura aqui na região. Poderia ser mais, tem muito mais pessoas, mas assim, é por etapa, não vamos homenagear todos, né? Eu costumo dizer que a Câmara Municipal de Itabuna, por exemplo, todo ano ela homenageia 21 pessoas com título de cidadão itabunense. Porque todo ano tem esse evento. A mesma coisa a gente homenageou 20 pessoas hoje, mas daqui até agosto a gente vai estar sempre fazendo evento e homenageando as pessoas. Aí hoje, a exatamente 4h50 da tarde, vai ser as homenagens, vai ter o plantio de árvores ali até para deixar envolvido o monumento de Jorge Amado arborizado. Vai ficar a coisa mais linda no futuro. Eu consegui ipês roxos e ipê amarelo. Rapaz, que bacana. E aí a gente vai ao redor da estátua, na BR-415, na entrada, a gente vai arborizar e vamos recolocar a estátua, que é uma estátua em tamanho real de Jorge Amado, uma estátua feita pelo artista Reinhardt, esse grande artista, do qual vai estar sendo também homenageado. E é o pontapé para os outros projetos que vão vir, que é a corrida, no dia 10 de agosto, o dia 18 de outubro, aniversário de Ferradas, e muitos outros que vão por vir. E todos aí estão convidados de antemão. Hoje 4h50, né? Por que esse horário assim pontual? Porque a gente até queria estender, né? Mas a questão é que hoje está tendo o Itapedro e assim, o pessoal está muito... a equipe de iluminação, por exemplo, da prefeitura falou, infelizmente a gente não vai poder dar uma atenção maior, porque vai estar focado no Itapedro, então a gente quer começar mais cedo, não vai ser um evento muito longo. A gente quer, né, as pessoas homenageadas, inclusive, é que vão fazer o plantio dessas mudas, elas vão receber a muda ali, vão plantar, vai botar estátua, então vai ser um evento rápido,
para o pessoal depois ir aí ficar aí na gandaia aí no Serão Itapeba. 20 mudas, né? 20 mudas. Quem são os homenageados? Bom, o Wilson Caetano, da Alita, que inclusive quando iniciamos esse projeto, ele ainda era o presidente da Alita, da Associação Itabunense de Letras. Samuel Matos, da Agral, presidente da Agral. Joana Angélica, da UFSB, reitora. Alessandro Fernandes, da UESC. Adeildo Marques, do Clube do Poeta, que também na época ele era o presidente, hoje já é Clóvis Naldo, mas na época ele era o presidente. Ari Rodrigues, que é da ACAT. Robson Brito, que é da Acodec. Aribaldo Rodrigues, que é um fotógrafo local lá, que tem um acervo gigante de fotos lá da comunidade. Uhum. Deixa eu ver mais. Tem Selma Cordeiro, que foi a primeira coordenadora do Museu Jorge Amado. Tem Larissa Motinho, que é escritora e poetisa. Tem... Ou são 20, mas agora... de cabeça, né? Mas são essas figuras aí. A memória, né? Às vezes trai a gente. Normalmente, né, integrantes de associações ligadas. Certo. Denelísio Nobre, gestor do CIEBTEC. CIEBTEC, para quem não sabe, é um antigo colégio estadual, né? Que hoje é um campo onde abriga outros colégios ali, Lourdes Veloso, né? O antigo anexo do estadual, Everaldo Tinoco e outros ali. Se não me engano, são 4 colégios ali, né? Isso. E hoje é um campus ali chamado CIEBTEC, né? CIEBTEC, em frente ao estádio Luiziana Filho, né? E o Denelísio Nobre é uma figura muito conhecida, praticou esporte muito tempo na cidade, né? Acho que ele foi jogador de vôlei, se não me engano. De vôlei, foi. Rodou alguns professor países. Arim Barbosa. E hoje Denelísio é uma figura muito conhecida, né? Bom, então estão aí alguns dos homenageados, hoje lá em Ferradas, né? A partir das 16h50, né? Quem tiver ali na redondeza quiser prestigiar, né? É uma boa. E parabéns, viu, a você e a todos ali de Ferradas que mantém essa história viva. E a gente precisa disso, né? De ações culturais para que Itabuna passe a ter história. Itabuna é uma cidade sem história, sem memória. A gente não homenageia ninguém que passou por aqui, que fez alguma coisa, né? A exemplo do próprio Jorge Amado, que nasceu aqui, é uma figura hoje internacional e sempre foi relegado em Itabuna. Ninguém nunca, quer dizer, ninguém não, né? As autoridades que por aqui passaram, poucas fizeram alguma coisa, né? Ele citou aí o Azevedo, que pelo menos deixou a casa em condições de uso lá em Ferradas, e o Elenilson Chaves, que doou aí as cadeiras, o equipamento do cinema, o Starplex, né? Foi aquele corrimão, o telão, era bem projetor bacana ali, também, o projetor, tudo. Coisa mais linda. Mas está tudo lá ainda, né? Não, devido as cadeiras mofou, ficou aquela certo. Coisa, foi queimada, foi incinerada. Mas os equipamentos? Também não existe mais. Não existe mais nada, né? É uma pena, porque o projetor poderia, né? Lá para se aproveitar. Mas é isso, gente. Ainda há tempo de fazer alguma coisa. Você que é empresário, né? Quer ter seu nome associado aí à história de Jorge Amado, que é uma coisa bacana. Procura aí os encostos, o pessoal de Ferradas aí. Faz alguma coisa, né? Olha, como é que eu posso patrocinar alguma coisa aqui? Vamos reformar isso, vamos pintar aquilo, vamos fazer. Você pode participar. Então fica a nossa dica, a nossa sugestão. E isso é um dinheiro cultural, viu, gente? É um dinheiro que você, no imposto de renda, é abatido. O seu imposto retorna para você, porque é uma ação cultural. É só você obter o recibo de uma associação, ou de quem cuida lá, deve ter uma associação, né, Zé? No momento, não. Mas qualquer entidade que esteja interessada também em ajudar, pode fornecer esse recibo. E o empresário que ajuda lá a fazer alguma coisa, né? Ele vai ter aí esse dinheiro retornando de outra forma, porque é uma ação cultural, né? E até a própria Lei Rouanet, alguém podia fazer isso, né? Sim. Uma entidade pode fazer um projeto pela Lei Rouanet e as grandes empresas aí aportarem um bom recurso para a restauração, né? E a restauração, gente, é cara, né? Porque a restauração, o que é que ela vai fazer? Ela vai ter uma pesquisa, né, de ano, de época, para ver que tipo de imóvel poderia ter naquela casa, naquela época, né? Como era um berço, como era uma cama, será que ele nasceu, teve um berço? Então tudo isso seria pesquisado e seria reconstruído para se colocar lá como museu, para ganhar visitação, né?
não só do Brasil, mas de vários países do mundo. Lembrei aqui de mais 4 homenageados, que é Rita, que é secretária-geral da MURC, professor Max, escritor, autor de 3 livros. Mas o professor Max estava até aqui agora, não foi? Aí tem Rafael Moreira, que é empresário, que sempre ajuda, é um dos empresários, ele tem empresas ali em Ferradas, ele sempre ajuda, ele sempre coloca à disposição, e uma vez a gente fez um evento lá, e eu fui assim, todo tímido, com um jeitinho para, ô Rafael, tem como você dar R$200 aí para ajudar? E ele, toma vergonha, Zé, vou dar R$200 para minha empresa aqui em Ferrara e tal. Aí ele deu R$2.000. Aí o povo, fiquei muito emocionado, porque essa questão da consciência, né? Nesse dia o escorpião saiu do bolso do Rafael. Eu achando que ele, pô, R$200, tome 100, não, ele... Deu 2.000, né? Bacana. E ele realmente tem uns galpões ali gigantes, né? Isso, ele tem a TRR, né? Que é uma empresa de incineração, e tem os galpões. Com certeza. Uma figura muito bacana. Tem o vereador na Bahia também, que é o único vereador assim que sempre nos procura, e aí tá precisando de quê e tal, e sempre tá lá dentro da comunidade. Professor Max, Rita, Rafael e os demais que eu já falei aqui. Tá bom, Zé. Muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Parabéns por essa iniciativa. Continue assim, né? Fazendo algo por Itabuna e por Ferradas, principalmente, que precisa muito. Eu que agradeço. Gostaria muito da sua presença lá hoje. E vamos amadurecer essa ideia aí do você falou que a TVI tem essa ação. Com certeza. O Instituto, né? Ação Brasil. Pronto. Vamos conversar depois para a gente colocar o Instituto. De repente, até a gente faz o projeto aí da Lei Rouanet. Eu queria no aniversário de Jorge Amado em agosto que viessem aqueles artistas que fizeram e eternizaram os personagens aí, tipo Edson Celulari, Juliana Paz. Eu acho que, né? Abrilhantaria, com certeza, com certeza. Mas é tudo um sonho. Não, é projeto, né? Projeto que pode se tornar realidade. Basta conseguir patrocínio aí para pagar a passagem desse pessoal. Tenho certeza que eles virão. E a gente abrilhantaria o evento de uma forma muito boa. Com certeza. Vamos fazer parte disso, a TVI vai colaborar sim. Bom, gente, obrigado aí, Zé. Valeu, Barbosa, muito obrigado. Um abraço a todos. 16h50, eu vou ver se eu posso dar um pulinho lá em Ferradas também. Um abraço a todos os homenageados e vamos continuar aí incentivando a nossa cultura e resgatando a nossa história. Bom, agora vamos falar de que aí? De futebol, Tamires? Vamos mostrar o gol do Vitória, tá no ponto aí? Vamos ver aí? Se tiver, Silas, vamos colocar aí, né? O Vitória ontem foi ao Rio de Janeiro, fez um jogo difícil, né, contra o Fluminense. Fluminense com bons jogadores, grandes jogadores, né? Você tem aí Marcelo, jogador de renome internacional, o Keno, que deu esse drible aí, né? Bacana. Jogadores de muita qualidade técnica, né? A torcida impaciente, não colaborou com o Fluminense, né? Olha essa meia-lua aí que foi dada no Marcelo, né, pelo PK. Enfim, grandes jogadores no elenco do Fluminense, mas ele está numa draga, está numa situação complicada, está disputando a Copa do Brasil, Libertadores da América, mas está amargando aí a última posição na tabela de classificação, é o lanterna do campeonato. E ontem a torcida não colaborou com o time, né? Começou a vaiar, não teve muita paciência. E aí o que é que aconteceu? O Fluminense acabou perdendo para o time do Vitória. O gol só saiu no finalzinho, o jogo ficou 0-0 todo o primeiro tempo. Depois o segundo tempo também, quase inteiro, né? Mas no finalzinho do jogo, o Vitória pegou um contra-ataque, uma bela jogada, você vai ver aí daqui a pouquinho. E o time do Vitória chegou a marcar o gol aí, né? Que tanto precisava para sair da zona do rebaixamento. Eu tinha até comentado ontem aqui que se esse jogo, né, o Vitória ganhasse, sairia da zona do rebaixamento, que é um jogo difícil, um jogo no Maracanã, um jogo marcante. Isso serve de estímulo para esses jogadores que estão no acrescente, né? Olha esse lance aí do Marcelo, ele nem acreditou que o goleiro do Vitória, né, o Arcanjo, defendeu essa bola aí. Foram várias oportunidades do Fluminense, mas o Arcanjo esteve bem no gol, né, e fez grandes defesas ontem, garantindo aí, né, esse resultado para o time do Vitória. E o bom disso tudo é que o gol do Vitória só saiu no finalzinho, então não houve tempo aí para o time do Fluminense reagir, né? E depois do gol, 5 minutos depois, acabou o jogo. Então, o Vitória acabou se dando bem, né?
Nós tivemos aí 12 chutes a gol do Fluminense, 9 do Vitória, 5 chutes a gol do Fluminense, 6 do Vitória, 64% de posse de bola do Fluminense, apenas 36% do Vitória, e o Vitória, né, acabou marcando e levando a melhor aí nesse jogo. O Vitória mostrou que segue em evolução, né, e bateu o time por 1-0. Isso foi na 12ª rodada, viu, gente, do campeonato. O jogo foi no Maracanã, como vocês estão vendo aí nas imagens, né? Com o primeiro triunfo longe de Salvador pela competição, o time que é comandado hoje por Carpini saiu da zona do rebaixamento e agora está em 15º lugar com 12 pontos. O Leão soube sofrer, né? Passou aí 90 minutos sofrendo, mas enfim, com o Lucas Arcanjo, como eu mostrei aí, fazendo grande defesa, né? E as mudanças também, é bom destacar aqui algumas mudanças que o técnico fez no segundo tempo que surtiram efeito para esse gol. Inclusive o Zé Hugo, que passou para Jaderson, né, marcar o gol do Vitória. O Zé Hugo fez uma jogada, você viu ali, né? Driblou 4 jogadores do Fluminense. A trancos e barrancos ele foi levando, driblando e conseguiu tocar aí para o Jaderson, né, que é carioca, inclusive. O Jaderson foi e chutou ali na bochecha da rede, né, marcando o gol do time do Vitória. Então tá aí, a torcida rubro-negra tá feliz, tá em festa, né? O time do Vitória agora é 15º colocado, tá um pouquinho acima da zona do rebaixamento. Vai ter um jogo em casa esse final de semana, que é contra o Atlético Paranaense pela 13ª rodada. Se vencer o Atlético Paranaense, aí embala de vez, né? E vai respirando melhor ainda, já fora da UTI, né, do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então, vamos ver, né, o que é que vai dar esse final de semana para o time do Vitória. Já o time do Bahia, né, que também venceu, a gente mostrou aí, venceu o time carioca do Vasco da Gama na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova. O time sai esse final de semana, né, joga fora e tem um jogo difícil também pela frente, né, contra o São Paulo no Morumbi. O Bahia também precisa se firmar e se garantir no G4, né? O São Paulo vem de uma vitória, também venceu ontem, né? Mas venceu por 2-1 o time do Criciúma e vai embalado para pegar o Bahia no Morumbi diante da sua torcida. Mas o Bahia está querendo se firmar no G4, né? E a promessa do City era o seguinte: o ano passado era se garantir na Série A, não cair. Esse ano era garantir uma vaga para a Libertadores, pelo menos, né? Ou a Libertadores ou a Sul-Americana, uma competição internacional. E ano que vem, o projeto do City é brigar por título a partir do ano que vem. Então o Bahia está dentro daquilo que se projetou para esse ano. Ficar ali entre os 8 primeiros, né? No máximo, e está conseguindo. Nesse momento ele está entre os 4 primeiros colocados. Se vencer o São Paulo, aí confirma a sua boa fase, e começa a se firmar como um time realmente de chegada, um time bom, um time grande. E é isso que a torcida do Bahia espera, e o Rogério Ceni, inclusive, numa entrevista que deu ontem, disse que o time pode sonhar com isso, pode sonhar até com o título, porque tem time para isso. Se o Bahia vencer o São Paulo e o Flamengo tropeçar de novo, o Bahia pode assumir aí a liderança do Campeonato Brasileiro, hein? Então vamos aguardar para ver o que é que acontece. E por falar em futebol, hoje também tem um jogo importante para o Brasil. É o jogo da seleção brasileira, né, dirigida aí pelo ex-técnico do São Paulo, que está tentando, né, se encaixar aí como técnico de uma seleção. Não está fácil. Perdeu, né, a oportunidade naquele empate diante do Equador de começar bem a competição, mas tem a chance hoje diante do Paraguai de fazer uma bela partida, né? Porque tem bons jogadores, basta ele saber escalar, né? O Vinícius Júnior, por exemplo, está jogando numa posição que no Real Madrid ele não joga. Aí muita gente questiona, né? Por que é que o Vinícius Júnior não rende jogando na seleção brasileira? O Dorival Júnior está fazendo o mesmo que Tite fazia com o jogador Vinícius Júnior. Está colocando ele para marcar, para ficar mais atrás, e aí o Vinícius Júnior não rende. No Real Madrid, ele só joga naquela outra metade do campo, onde ele pega a bola já em condição de partir para o ataque, né? E entrar na área em diagonal. E é isso que ele tinha que fazer no Brasil, né?
Mas o Dorival Júnior está mantendo o esquema que o Tite mantinha. E aí, já viu, né? O Vinícius não rendeu nada no último jogo. Além do que, gente, a gente tem que reconhecer que Vinícius Júnior, Rodrigo, Martinelli, esses jogadores, Rafinha, jogadores que vêm de uma temporada, né? Um ano inteiro jogando bola quarta, domingo, os caras estão estourados já, né? Estão cansados. E aí não tiveram férias, né? Tá todo mundo de férias, quem está jogando nas seleções, né? Tanto na Europa quanto aqui na América, não tiveram férias. Então isso pesa muito no rendimento do jogador. A gente tem que entender isso também, né? Essas Copas aí, a FIFA tinha que rever essa situação, né? Porque não é justo até você pegar um jogador que está saindo de férias, botar ele para jogar e sabendo que ele não vai ter o mesmo rendimento que ele teria no início de temporada ou no meio da temporada, né? Mas enfim, nós temos hoje aí o mesmo time que jogou contra o Equador, vai ser colocado em campo hoje pelo Dorival Júnior, que também é muito conservador. Ele poderia até entrar com o garoto hoje, né? O menino Endrick, que é uma joia do futebol brasileiro, que está indo para o Real Madrid. E ele só está colocando o Endrick já no final da partida. Aí o Endrick não pode render muito, né? Então o Endrick merecia uma chance aí no começo da partida, né? Eu espero que o Dorival hoje reflita e mude um pouquinho aquela escalação, em vez de colocar Rafinha, que está cansado, não está conseguindo fazer muita coisa em campo, né? Coloque aí o Endrick. Outro jogador também que não rendeu muito foi o João Gomes, né? Na última partida, não teve um bom aproveitamento, né? Então, acho que a gente pode aí ter alguma coisa diferente hoje, vai depender do técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior. Tá certo? Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter o quadro O Assunto É, viu? Quando o Kleber já estiver por aí, vocês me avisam aqui. E hoje a gente vai falar de Ilhéus, que está completando mais um aniversário. E a gente vai remeter aí aos 500 anos de Ilhéus que está chegando. E é uma data redonda, uma data importante, né? E não pode passar de qualquer jeito. Como o centenário de Itabuna passou, né? Não houve uma programação especial, não houve nada à altura para aquela comemoração. E a gente espera que os 500 anos de Ilhéus, né? Também não passe dessa forma. Tem que haver algo relevante para a comemoração dos 500 anos de Ilhéus. E a gente vai bater um papo hoje com a professora muito, né, conhecida, renomada aqui na UESC, que é a professora Tica Simões, né? Que vai estar aqui daqui a pouquinho. Ok, daqui a pouquinho então a gente vai ter o quadro O Assunto É, né, aqui na TVI. Bom, gente, eu falei agora há pouco, né, sobre o jogo da Seleção Brasileira, mas esqueci de falar o horário, viu? É hoje às 22 horas, tá bom? Então, só para relembrar. Agora vamos a Gustavo Magalhães, né, que teve em Ilhéus aí e acompanhou os festejos de ontem lá em Ilhéus, né, fazendo parte dessa comemoração do aniversário de hoje. Vamos lá, Gustavo. E hoje começa o Viva Ilhéus! No palco já deu 1 ano, ainda vai ter muito mais. Solange Almeida e o público já está aqui, ó. Vamos ver. Já tá no palco. Vocês conhecem essa voz? Hildo Mota! Ô Mai, primeiro eu quero dizer que eu amo você e estou feliz da vida de encontrar vocês duas aqui.
na nossa cidade que a gente ama. Mas acho que nem todo mundo lembra mais de mim não, porque eu hoje faço rádio menos popular do que aquilo que eu fazia antigamente. Mas olha... Olha, já acabou o show do Trio da Ruana e imediatamente vai começar o show de Neto Aristinho. Rapidinho. Gera renda, emprego, muito importante na cidade no momento que é a baixa na época de julho. Eu até me surpreendi com essa quantidade de gente no primeiro dia, na quinta-feira. Olha, prefeito, na estrada, a gente viu que está lotada e vimos também as pousadas cheias. Festa da paz, do desenvolvimento, do entretenimento, da diversão, do lazer e da família. Tá de parabéns, prefeito. Obrigado e vamos continuar. Nós lançamos o Jubileu, espero continuar por muitos anos. Aqui, a primeira dama, e mais que isso, nossa deputada. Como é que tem sido essa experiência? Boa noite a todos vocês, a TVI, é uma satisfação grande estar recebendo vocês aqui. A noite promete um evento maravilhoso. Ilhéus sempre nessa vibe de alegria, de festejo, muita paz, muito amor, a cidade lotada. Então a gente fica feliz e pede a Deus que vocês aproveitem essa festa com muita paz, amor e alegria. Uma festa dessa não gera só entretenimento, mas também traz vida para a cidade, né, prefeito? Com certeza, desenvolvimento econômico, gerando renda e emprego. Estamos aqui com nossa cidade lotada, onde as pessoas estão construindo comércio, os hotéis de faixa temporada, fazendo uma lotação de mais de 80%. Então a sua alegria é comemorar, agradecer a todos vocês que visitam a nossa cidade. É muita alegria. Hoje vocês podem ver como a nossa Avenida Soares Lopes está lotada. Vem na quinta-feira, tá só começando. Exatamente, foi essa nossa primeira inspeção, quinta-feira assim. Imagine sexta e sábado e domingo, como será o nosso Viva Ilhéus! Como merece. Venham todos comemorar com a gente esse momento de alegria. Obrigada. Uma palhinha pra galera que tá aí em casa, podendo te assistindo, e convida pra vir pra cá. É bom lembrar. Daqui a pouquinho a gente conta mais evento aí de Ilhéus, né? A cobertura aí da Maísa Magalhães, viu? Falei que era Gustavo, mas foi a Maísa que entrou aí, né? Abraço pra Maísa Magalhães, que veio de Conquista, né? Fez essa cobertura aí ontem em Ilhéus. E amanhã vai estar em Itabuna, viu, a Maísa? Vai cobrir Gustavo Lima aí, Ivete Sangalo, né? Aqui no Itapedro, né? Também aqui em Itabuna, juntamente com o Gustavo Magalhães. Olha, gente, tem uma notícia aqui para dar para vocês, né? Eu queria também mandar um abraço aqui. Olha, o telespectador que está assistindo a gente aqui, eu gosto de sempre lembrar aqui, né? Que você pode mandar vídeo, pode mandar foto pelo WhatsApp, que a gente registra aqui, viu? Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Dona Rosa e seu Antônio, Dona Rosa e seu Antônio, aí na Avenida Nações Unidas, né? Assistindo a gente. Obrigado, um beijo, um carinho para vocês, tá? Obrigado mesmo por assistir a gente, viu, seu Antônio? Fico muito feliz de saber que o senhor está assistindo a gente aí, Dona Rosa também. Também Dona Lala em Ilhéus, né? Mandar um abraço para ela aí que está assistindo a gente em Ilhéus. E tem também aqui, gente, olha, um casal no bairro Pedro Jerônimo, né? E fiz questão de dizer aqui que assiste a gente todo dia, assiste o Val Cabral, né?
Há pouco estava assistindo o programa do Val Cabral ao vivo e agora estão assistindo o nosso programa. Então vou mandar um abraço aí para Dona Arnalda, né? Dona Arnalda, um abração para a senhora e também o senhor Pedro, aliás, o senhor Luiz Barnabé e Dona Arnalda, né? Luiz Barnabé e Dona Arnalda estão no bairro Pedro Jerônimo, assistindo a TVI. Eles falaram aqui que não perde um programa, né, da TVI. Assiste a gente, assiste o Denilton Santos, assiste o Val Cabral. E a gente fica muito feliz, né, com essa participação aí de vocês, né? Do outro lado aí, tá certo? Participe aí, mande foto, viu? Vocês assistindo aí a televisão, ou mande vídeo, mandando um alô, falando como é que tá a sua rua, seu bairro. Bota aí o número do WhatsApp, Silas, para eles, né? Para que eles anotem aí e participe com a gente, né, do programa sempre aqui diariamente. Ó, anota o número aí do nosso WhatsApp, viu? E aí vocês podem mandar aí mensagem de texto, pode escrever aí, ou mandar um vídeo. Agora não mande áudio não, só áudio, porque a gente não consegue ouvir aqui, tá bom? Mas o vídeo a gente coloca no ar aqui. Se você mandar um vídeo ou a foto, a gente coloca no ar aqui, tá bom? Então fica aí a dica da TVI para vocês e a gente fica aguardando, né, a sua participação aqui no nosso programa. Tem mais gente aí que eu queria mandar alô, viu, gente? Tem gente de Ilhéus aí, mas eu acabo esquecendo aqui o nome das pessoas, tá? Me perdoe aí. Às vezes eu vejo aqui no WhatsApp ou no YouTube, mas depois passa o tempo e eu acabo esquecendo. Então por isso que é bom você mandar uma foto, aí de sua casa, da sua rua, ou manda um vídeo pra gente. Olha, bota sempre o celular assim, na horizontal, deitadinho. E aí você grava um vídeo, olha, estamos aqui assistindo a TVI e tal, né? Aqui na rua tal, no bairro tal. E a gente vai registrar aqui pra você, tá bom? Então eu fico muito grato com a audiência de todos vocês. Tem mais vídeo de show aí pra gente mostrar como é que foi a noite ontem em Ilhéus. Tem do Itapedro aí também. O Itapedro começou ontem, né? Tem aí? Se tiver, coloca aí pra gente. Aí é Ilhéus. Aí é a noite de ontem em Ilhéus também, as barracas, né? Essa imagem foi feita aí pela Roberta Freitas, né? Um abraço para Roberta. Roberta que teve um programa aqui, né? Na TVI. Depois ela se afastou por um tempo, né? Cuidar da saúde e está voltando agora, a Roberta, viu? Breve ela volta aí. Foi a noite de ontem, né? Mais um trecho aí da festa de ontem em Ilhéus, né? Um abraço aí para Roberta Freitas, um abraço também para Maísa Magalhães, que cobriu aí o evento com Gustavo Magalhães. Olha, o governo federal enviou ontem, né, dia 27, ao Supremo Tribunal Federal, uma proposta de conciliação sobre os novos termos dos acordos de leniência na Operação Lava Jato. A conciliação foi determinada aí pelo ministro André Mendonça, relator da ação, na qual o PSOL pede a renegociação dos acordos. As empresas fecharam os acordos durante auge das investigações da Lava Jato, mas alegam que não possuem recursos para fazer os pagamentos. É difícil, né?
parte das empreiteiras que foram investigadas, essas empreiteiras, parte delas está com a recuperação judicial. No documento, a Controladoria Geral da União, a CGU e a Advocacia Geral da União, a AGU, propuseram aí que o pagamento das parcelas deverá levar em conta a capacidade de pagamento de cada empresa. Além disso, as empresas ficarão isentas de multas moratórias sobre as parcelas que já venceram e terão isenção de juros moratórias sobre o saldo devedor até 31 de maio deste ano e poderão utilizar de crédito de prejuízo fiscal. O desconto não poderá passar de 50% do saldo devedor. Enfim, esse é o nosso Brasil, né? É o Brasil da impunidade. Então todo mundo faz coisa errada sabendo que lá na frente vai ter um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro e vai consertar. Esse acordo de leniência, gente, não foi obrigado, não foi forçado, não houve tortura para ninguém fazer. As próprias empresas fizeram a proposta na época, né? E assumiram aí o pagamento dessa multa. E agora, e da devolução do dinheiro, né? E agora simplesmente querem alterar aí, a pedido do governo federal, esse acordo de leniência. É isso aí. Então vamos para frente, que atrás vem gente, né? Fazer o quê? Rapaz, não é fácil não, viu? A gente tem que todo dia tá vendo esse tipo de notícia aqui no Brasil. Aí se pune às vezes quem não cometeu crime e quem cometeu o crime fica na impunidade. E isso é em todos os aspectos, viu, gente? Não é só na corrupção, não. Todos os aspectos aqui no Brasil. Estuprador, bandido, né? Comete crime aí em cima de crime, aí o juiz vai lá, manda devolver o dinheiro que foi apreendido de venda de droga, disso, daquilo, devolve o patrimônio também foi conquistado ali com a criminalidade. Podia mandar devolver carros, joias, tudo que tinha apreendido aí pela Polícia Federal. Então fica difícil assim, né? Como é que você quer que tenha paz nesse Brasil, né? Como é que você quer que diminua a violência nesse Brasil? Se todo mundo sabe que mata, que rouba, que faz e acontece, e depois fica tudo por isso mesmo, né? E no máximo quem é preso por uma pena aí de 15, 20 anos, cumpre aí menos de um terço e vai para a rua em liberdade e vai fazer tudo de novo. É lamentável, né? Mas é isso que acontece aí no nosso Brasil baronil, como diria o humorista aí, né? Vamos aí, né? Vamos tocando. Olha, gente, daqui a pouquinho o assunto né? O Kleber já está chegando aí. Ele hoje vai entrevistar aqui duas figuras muito conhecidas, né? Tica Simões e Ramayana Vargens, sobre a comissão, né? Com Henrique Simões, que prepara na área cultural os festejos do 5º centenário de Ilhéus, né? Então tá aí, Ilhéus vai completar 500 anos e a gente precisa ter realmente algo memorável para essa data não passar batida, não passar em branco, né? Com a importância que tem. Ilhéus que foi capitania hereditária, né? Uma terra muito importante e que precisa realmente ser vista de uma outra forma, né? Eu espero que nessas próximas eleições o eleitorado de Ilhéus saiba votar, né? Escolha melhor um prefeito, uma prefeita, né? Quem quiser aí, para que a Ilhéus seja melhor representada, a Ilhéus tenha um melhor cuidado, um melhor zelo, né? Na limpeza, na educação, na saúde pública, né? Ilhéus precisa realmente fazer isso. Kleber já chegou aí? Ainda não? Então tá bom, já está no horário dele aqui, né? A gente está aguardando aqui, tá bom? Então daqui a pouquinho, Kleber Torres com o quadro O Assunto né? Então vamos falar hoje de Ilhéus e dos 500 anos de Ilhéus. Pô, mas enquanto o Kleber não volta, a gente tem aí também a Dalila Reis hoje. Tem um Kleber, tem o outro Kleber tá aí, né? O Kleber Isaac vai falar sobre economia verde. Vamos botar um trechinho aí do Kleber até o assunto chegar aqui, né? Então vamos direto de Itacaré aí com Kleber Isaac. Kleber Isaac, que é o quadro Economia Verde aqui do programa. Então vamos lá. Mais um TVI trazendo novidades, TV News trazendo novidades. E é um termo que eu não gosto muito, que já virou lugar comum, falar disruptivo.
Um negócio disruptivo é aquele que está fora do padrão. E lá na Faria Lima, lá em São Paulo, o pessoal gosta muito de usar esse jargão para falar de novos negócios geralmente ligados à tecnologia, mas que são inovadores a ponto de mudarem o mercado. Eu já trabalhei na Faria Lima, trabalhei numa securitizadora, fiz projetos lá com o Banco BS na minha juventude, e vou lhe dizer, eu já vi muitos projetos passarem pela minha frente, ligados a turismo inclusive, mas esse projeto que a gente vai mostrar hoje tem um diferencial. E sempre o diferencial começa no quem, não é só no o que, é quem faz. É um profissional extremamente experiente, não é um menino da geração Z, é um cara experiente que tem empresa de gestão de condomínios há muitos anos, é hoteleiro. Depois entra aí no Instagram, @Confraria Colonial. Depois a gente bota aí na legenda, Confraria Colonial, que ele é um hoteleiro de primeira qualidade. Não à toa o hotel está no roteiro de charme, que é uma seleta seleção de meio de hospedagem. Então o cara tem hotel, tem meio condomínio, e ele criou um aplicativo chamado Guestcoin, que pretende ser a moeda da hotelaria. A gente vai falar agora com Fábio Fagosi, e ele tem muito a falar. Esses 20 minutos eu sei que vão ficar curtos para esse bate-papo da gente. É isso aí. Obrigado, Kleber. Obrigado, Barbosa, por essa oportunidade. Tá? Obrigado, pessoal da TVI. E realmente nós temos aqui um trabalho inovador, né? Que é o Guestcoin, que é uma moeda de hospedagem criada para quê? Para que o hoteleiro possa utilizar aquele seu período de baixa estação, né? Seus dias ociosos. Então fazemos com que possamos fazer uma permuta entre hotéis com quê? Uma moeda. E o Guestcoin vale R$1, né? R$1 vale um Guestcoin, então em baixíssima temporada, média temporada, podemos hospedar hóspedes, o dono de hotel, né, em outros hotéis com essa moeda, né? No Brasil inteiro. E como é que... tudo bem, um Guestcoin, uma moeda, mas como é que surge esse Guestcoin? Como é que lastreia, como se diz assim? O hotel dá uma diária, é isso? É isso aí. Quando nós fechamos um contrato com um hoteleiro, ele já ganha automaticamente algumas Guestcoins. E pelas centenas de hotéis e milhares de quartos disponíveis que nós temos na nossa plataforma, esse é o nosso lastro, né? E diária de hotel é dinheiro, tá? E o que acontece? É um dinheiro, mas muitas das vezes, se uma suíte não foi ocupada, você perde tudo, né? Então a suíte é perecível. Ou você aluga ela, né, para um hóspede, ou você perdeu. Aí que entra o Guestcoin. Nós vamos aproveitar toda essa sua capacidade ociosa para hospedar, né, vários hóspedes que em outras épocas também não iriam para o seu hotel. Então você consegue rodar a sua economia dentro do hotel também. Como? A hospedagem é paga em Guestcoins. Mas o hóspede no seu hotel, ele vai fazer consumo também, né? Vai consumir alimentação, frigobar, vai ter também serviço que ele vai consumir de bebidas e etc, né? Além do mais, ele também vai postar muitas vezes fotos também. As fotos ele posta no Instagram, então o seu hotel está sempre em movimento. E é tudo aquilo. Uma suíte não ocupada é uma suíte perecível. O negócio é aproveitar o Guestcoin. Em primeiro lugar, obviamente, se o hotel estiver cheio, estiver bombando, receber em reais, é fato, né? Mas é melhor receber em Guestcoins do que não receber em nada. E com essa moeda, você pode fazer N coisas com as moedas, né? Entendi. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise. Eu tenho aqui um quadro na TVI que chama Economia Verde. Sim. Esse tema de hoje, ele vai para economia, vale para negócio, para vários temas, inclusive turismo. Quem sabe a gente vai um quadro até de turismo aqui, né, em patrocínio Guestcoin, na parceria com Guestcoin aqui na TVI. Mas vamos lá. Do ponto de vista, então, porque eu falei economia verde, vamos ver do ponto de vista econômico, você explicou. O cara tá com a diária do hotel dele, tá vazio. Exatamente. Ele traz, recebe, o cara ali, ele tá pagando spa, uma bebida, comida, além de estar, hoje em dia, todo mundo fica divulgando o hotel com seu Instagram. No Instagram. Então, o hotel cheio, tá dando vida, tá botando para rodar e tá divulgando, e ele ganha esse crédito que ele vai usar em outro hotel. Do ponto de vista de impacto social, tem algum projeto da Guestcoin nesse viés? Tem. Bastante, inclusive. Tem um apoio ao esporte, tá? O apoio do esporte é muito interessante, que tem pessoas que realmente elas não têm condições, né? São ótimas, mas se ninguém der um apoio, e o Guestcoin está aqui para isso, para ajudar a apoiar o esporte, em primeiro lugar, né?
Mas para melhorar mais isso, dentro da plataforma Guestcoin, além de termos centenas e daqui a pouco milhares de hotéis, nós vamos ter também o nosso, já temos, né, o nosso marketplace. E esse marketplace também aceita moedas Guestcoin. Tá? São vários produtos e serviços que também tem muitos produtos e serviços para hotelaria. Que o dono de hotel, de posse dessas Guestcoins, ele também está fazendo economia. Por quê? Ele usou aquele quarto ocioso que ele iria perder, conseguiu Guestcoins, ou ele viaja, ou ele dá de cashback essas moedas para um hóspede, ou ele coloca um clube de benefício dentro do seu hotel para dar para os seus funcionários algumas Guestcoins para que ele junte essa moeda e vá ter uma experiência em outros hotéis. E com essa experiência também, passeando, descansando, ele vai trazer para o dono do hotel alguma coisa bacana que ele viu no hotel vizinho. E vai passar para o dono do hotel, olha, eu vi um ofurô maravilhoso de madeira, eu vi uma sauna, eu vi uma coisa linda, maravilhosa, que eu vi em tal hotel. Que tal colocar aqui também? Isso vai ajudar também ao dono do hotel, tá? Vamos lá. Até porque o Fábio é um cara muito inteligente, ele fala muito rápido e até para quem está do lado de lá, às vezes não é de hotelaria. Então você imagina o que ele quis dizer. O dono do hotel recebeu essas moedas, hospedou lá um cliente de São Paulo e ficou com moeda em vez de real. Esse direito de hospedagem em outro hotel, ele estimula um funcionário dele a visitar outro hotel. É uma equipe de vendas, um garçom que merece, um maître. Isso aí para a hotelaria é muito bom, porque é uma forma de motivar o funcionário e ele não precisou tirar do caixa, que a hotelaria parece que é muito dinheiro, mas a margem é apertada. Não precisou tirar do caixa. Ele deu há pouco eu estava entrevistando, antes de você, estava entrevistando o Ronaldo Abud, que é da Módulo Rural. E ele mostrou pra gente, ele estava almoçando, ele mostrou pra gente um depoimento emocionado de um funcionário da Módulo Rural que tinha recebido como motivacional na Módulo, por bater meta de venda, uma hospedagem em Gramado, se não me engano. Exatamente. O texto é emocionante. Ele manda uma foto dele em Gramado com a família, ele agradecendo em nome da família dele e abençoando Ronaldo como empresário, porque permitiu aquela hospedagem em Gramado. Agora, se ele desse talvez dinheiro, não fosse tão emocionante quanto receber uma hospedagem em Gramado com a experiência que vai para o resto da vida. É verdade, você tem razão. É sabido que quando você dá aí dinheiro, né, muitas das vezes para o seu vendedor, que seja um corretor inclusive, né, isso acontece bastante, muitas vezes você gasta, está cheio de dívidas, você acaba gastando. E a ideia aqui que é você dá, né, como dono da tua empresa, para o seu corretor, etc., Guestcoins, porque ele vai ser obrigado a viajar, né, em vez de... Edição de O Assunto falando dos 500 anos de Ilhéus, que ganhou uma comissão especial, a comissão Henrique Simões, que vai tratar dessa programação ao longo dos próximos anos, sob a coordenação do professor Ramayana Vargens, que também é jornalista e escritor, autor do livro Amor nas Nuvens, e que é um livro interessante e que merece ser lido. Também estamos aqui com a professora Tica Simões, que é integrante da mesma comissão e atuou durante vários anos na UESC e é membro também da Academia de Letras de Ilhéus. Eu gostaria de saber como foi a ideia da criação dessa comissão e o que já está decidido até agora, definido até agora. A comissão é uma ideia antiga. Inclusive, em 2016, nós criamos um grupo chamado Agenda 34, do qual fazia parte Tica Simões, professor Henrique Simões, professora Baísa Nora, o professor Joaquim Bastos, a Dr. Rui Carvalho, sua mulher Elisa e eu. Mas só que naquela época era muito distante para a gente levantar essa ideia dos 500 anos ainda. Mas foi o início de todo um processo de discussão, de debate, levantamento de ideias. E agora a academia sentiu, diante, né, da proximidade dessa data, que precisávamos fazer um trabalho, né, bem estruturado para chegar aos 500 anos com a comunidade de Ilhéus, inclusive, preparada para, né, vivenciar e entender melhor o que era, né, você comemorar 500 anos. Aí montamos a Comissão Henrique Simões. Vale explicar por que a comissão tem o nome de Henrique Simões. Por que escolhemos Henrique Simões como patrono? Porque Henrique Simões ele teve um trabalho assim importantíssimo na comissão criada na UESC para comemorar os 500 anos do achamento do Brasil
como ele chamava. E nessa época ele fez uma produção assim muito importante, que ela é assim bem de acordo com os propósitos da nossa Comissão Henrique Simões. Mas acho que Tica explica melhor o que a Henrique contribuiu lá nos 500 anos do achamento do Brasil. Ô Tica, mas o Henrique também retraduziu, reescreveu a história, a Carta de Caminha. E a Carta de Caminha é um documento importante que mostra a pureza dos índios, a primeira relação dos portugueses quando acharam o Brasil, e também até o primeiro ato de nepotismo na história, que foi quando Caminha pediu ao rei de Portugal para empregar o seu genro lá na corte. Tica, Henrique também deixou um dicionário, né, um livro. Eu queria saber como foi esse trabalho de Henrique, a experiência de vocês, que viveram vários anos em Portugal, inclusive. É verdade. Bom dia, Kleber, bom dia a todos. É realmente uma emoção essa ideia que a academia teve, através de Ramayana, de colocar Henrique como patrono desta comissão, que eu acho que é fundamental para Ilhéus, né? Nós vamos trabalhar 10 anos e Ramayana vai dizer os detalhes, naturalmente, depois. Mas, em relação ao que você perguntou, Kleber, eu devo dizer que a comissão foi criada no reitorado da professora René Albagli, que teve a sensibilidade de criar esta comissão na universidade, e ela teve uma abrangência realmente nacional. Coincidentemente, nós estávamos vindo de Portugal e Henrique fez todo um trabalho sobre a Carta de Caminha lá e trouxe, inclusive, microfilmes e documentos importantes para a universidade. E publicou realmente a Carta de Caminha em quadrinhos, porque ele leu a Carta de Caminha e atualizou a linguagem, pensando nas gerações novas, nas gerações jovens que deveriam tomar conhecimento daquilo, porque em verdade ele dizia que era o achamento do Brasil, ele entendia que não era descobrimento, que era achamento. Tanto que a carta se chama Achamento do Brasil, trabalho em quadrinhos, que ele fez com Gonzaga. O Gonzaga foi que fez os desenhos e ele fez a parte de linguagem, inclusive com remissões e com orientações para o leitor. Essa carta foi publicada em parceria com o governo do estado à época, e a UESC, através da Editos também, da GBA do estado, e foi distribuída para todas as escolas públicas do estado da Bahia, tanto que esgotou rapidamente. Teve uma aceitação muito grande, eu acho que foi um trabalho importante, realmente. Quantos exemplares foram publicados? Foram 50 mil exemplares. A ideia de publicar de novo esse trabalho... Depois a UESC reeditou, mas já numa quantidade menor, e agora ela está outra vez esgotada. Mas como agora tem a alternativa do e-book, né? Ela está também já disponibilizada, inclusive gratuitamente. A comissão tem o link e nós vamos passar para as escolas todas, porque é uma forma também de a gente inteirar esse pessoal sobre isso. Em relação ao dicionário que você perguntou, ele deixou, antes de falecer, ele tinha já o dicionário praticamente pronto e esse material ficou inédito. Então o professor Marcelo Henrique Dias, ele já conversava com Marcelo antes sobre essa publicação, e Marcelo Henrique Dias então terminou fazendo a revisão, acrescentando alguns verbetes e, enfim, fazendo uma coautoria realmente no dicionário. A professora Janete Macedo também contribuiu com alguns verbetes, e o dicionário tem o diferencial, vamos dizer assim, de trazer não só os vultos da visão hegemônica, mas aqueles também que contribuíram para este Brasil que nós temos hoje. De uma forma, os indígenas, os negros têm falas, eles retomaram esses personagens históricos, e lá também nós vamos ter essas informações de uma história mais ampla, né, nesse sentido das pessoas que formaram essa nação. Essa comissão já fez quantas reuniões até agora? A última foi uma palestra, inclusive, do professor da UESC, sobre a descoberta do Brasil e Ilhéus nesse cenário pós-descoberta, né? Kleber, eu acrescento ainda sobre o professor Henrique Simões que a importância dele é porque ele criou um padrão que a nossa comissão pretende seguir. Qual é esse padrão? É facilitar o acesso à informação histórica sobre o Brasil quentista.
Então todo esse trabalho, né, de Henrique Simões, ele ampliou muito o conhecimento sobre a Carta de Caminha e principalmente fez com que essa carta circulasse no ambiente estudantil. E esse é o nosso objetivo, é criar uma consciência sobre a importância dos 500 anos de Ilhéus, mas principalmente para gerações futuras. Então o nosso objetivo central é sistematizar, né, o conhecimento que existe já sobre, né, a fundação, a criação de todo, né, o território que hoje, né, resulta na cidade de Ilhéus, né, e a gente levar isso de uma forma intensa, dinâmica, né, acessível à comunidade de uma forma geral, agora principalmente o público estudantil. Então esse é o nosso objetivo. Essa comissão, ela teve algumas reuniões já e agora, na última quarta-feira, nós fizemos o lançamento dessa comissão, apresentando nossa proposta à comunidade. E a nossa proposta basicamente é essa, é a gente levar todo esse material que existe e ainda que será pesquisado sobre Ilhéus, sobre, né, a criação da capitania de Ilhéus, e a gente elaborar isso, né, ao longo de 10 anos, trabalhando em compassos, né, de 2 em 2 anos. Então, a cada biênio, a gente estabelece uma programação para a gente chegar lá nos 10 anos com a comunidade bem informada, bem preparada e motivada para comemorar os 500 anos e, ao mesmo tempo, que todo esse trabalho ele seja assim, um estímulo, né, que possibilite que a gente recupere muita coisa e faça muita coisa que precisa ser feita para que Ilhéus chegue até lá com, né, a sustância, a qualidade que realmente a nossa cidade merece. Agora Ilhéus chega aos 500 anos, está chegando aos 500 anos, uma 167ª cidade do país em população. Quando a gente vai para a Bahia, ela é a 8ª. Quando é na região, ela é a 2ª. Agora tem o seguinte, a renda per capita é de R$ 32.756. É 66% maior do que Itabuna, mas é também insignificante quanto à média brasileira, porque Ilhéus é a 1921 entre 5.570 municípios do país. A renda per capita de Ilhéus é a 28ª da Bahia, a de Itabuna ainda é pior, é 43. E tem um problema a mais, a população empregada, cerca de 40% da população, vive com 2,1 salário mínimo, que é a mesma renda do trabalhador itabunense, quando você faz o cômputo geral dos salários. Só que Ilhéus, como Itabuna, tem mais de 39% da população vivendo de Bolsa Família. Isso é um drama social, numa região que já foi rica e tem essa tradição do cacau, até na novela Renascer. Só que acontece o seguinte, o cacau em Itabuna representa 1% da renda per capita da população, do PIB. E Ilhéus, eu não sei, deve ser coisa insignificante também. Como enfrentar essa crise social que está embutida nesse processo histórico de uma cidade que já foi a rainha do sul, a princesa do sul, né, e tudo, e hoje enfrenta dificuldades comuns a Itabuna, que poderiam até formar um conglomerado urbano, uma região metropolitana, como alternativa de se somarem para projetos sociais. Como enfrentar essas dificuldades sociais? Esse enfrentamento, primeiro que ele é muito difícil, mas é possível. É um enfrentamento que precisa ser planejado num compasso de médio e longo prazo. Por isso que nós pensamos que nesses 10 anos nós podemos primeiro oferecer alternativas enquanto propostas, enquanto planejamentos, enquanto encaminhamentos, para que a gente chegue à verdadeira mudança que Ilhéus e a região precisa após todo o processo de decadência do cacau, da lavoura cacaueira, com a chegada da vassoura de bruxa. Eu acho que na realidade a nossa região ainda não conseguiu se acomodar a uma nova realidade em que o cacau não é mais, né, aquele fator hegemônico e principal que empurra o desenvolvimento da região. E também que o desenvolvimento seja visto de uma outra forma. Hoje existe, né, visões que esse desenvolvimento só é realmente um desenvolvimento quando é um desenvolvimento sustentável e um desenvolvimento também que propicia o desenvolvimento social.
coisa que, digamos, no ciclo econômico anterior, que foi mais, né, generoso com a região, não se tinha esse tipo de preocupação. E aí entra a importância da comissão trabalhando os 500 anos de Ilhéus. É que nós temos a possibilidade, no caso de Ilhéus especificamente, de você trabalhar toda a nossa memória, toda a nossa tradição cultural, toda a nossa história como um ativo econômico. Por exemplo, Ilhéus hoje tem no turismo uma fonte que é fundamental. Ainda não é assim a principal fonte de recursos que o município capta, mas é um potencial imenso. Só que esse turismo ele despreza, né, completamente o valor, a qualidade da nossa história para transformar isso num produto que possa criar novas possibilidades de trabalho, novas possibilidades de desenvolvimento social, novas possibilidades de crescimento da qualidade da nossa educação, inclusive traga também assim uma maior autoestima, né? Traga assim um fortalecimento do brio, do orgulho do cidadão que vive na nossa região, que vive na nossa cidade. Então, eu acho que a gente romper essas dificuldades, esse atraso que ainda existe do ponto de vista social e econômico na região, passa por a gente entender quem somos, né? O que somos e o que construímos e como podemos utilizar tudo isso para a gente viver melhor e construir um futuro melhor também. A cidade foi beneficiada também com esse boom imobiliário, né? Mais de 2.000 imóveis num ano só, ali na Orla Sul e tal, que deu outra dinâmica a Ilhéus e um crescimento já vertical até para a cidade. Eu concordo com as coisas que a Ramayana colocou e lembro que nós estamos no coração da Mata Atlântica, né? Numa biodiversidade das maiores do planeta, num ambiente que tem muita riqueza histórica. E a gente o cacau tem esses problemas todos que já foram colocados, mas nós temos a alternativa que ele muito bem colocou de desenvolvimento turístico. Ilhéus certamente é uma das cidades mais bonitas desse nosso país, né? E tem aquela matinha atlântica dentro da cidade, né? Tem uma cultura muito pujante, inclusive não só literária, como todos sabemos, Jorge Amado cantou Ilhéus para o mundo, mas temos tantos outros escritores, não é? Adonias Filho, Ciro de Matos, e, enfim, não vou citar Hélio todos. Pólvora também. Pois é, Kleber Torres, Jorge Medalá. Jorge Medalá é grande, então, é um grande escritor. Então, a gente também, e um dos propósitos, eu acredito não, nós pensamos da comissão exatamente essa pujança cultural também vi contribuir muito a gente olhar também Ilhéus por esse lado como forma também de trazer o turista, não é? Não só para olhar cultura, mas a natureza, nós temos a natureza pujante, então o turismo realmente precisa ser trabalhado, mas com cuidado de não deixar que a cultura seja sufocada pelo interesse econômico, né? Eles têm que trabalhar de mão dadas, porque a cultura realmente é que tem que ser a grande. Agora eu acho que um passo importante nessa comissão de vocês é que a própria UESC já se associou a vocês nesse trabalho. Seria bom também agregar, talvez, a Universidade Federal do Sul da Bahia. Já foi convidada. Já foi convidada, já participou da última reunião que fizemos. E acho que, né, já é uma nossa parceira, embora não tenhamos uma ação combinada. Mas em relação a essa questão do desenvolvimento que você falou, do boom imobiliário, é importante que a gente entenda que não podemos mais considerar desenvolvimento, né, aquelas visões de um progresso desenfreado, imediatista e com um prazo de validade até comprometido. Porque, veja bem, tudo passa pela ordenação do que vai acontecer numa cidade. Então, a importância do trabalho que a gente desenvolve, quando eu falo na consciência dos 500 anos, é a consciência cidadã. Então, é aquela consciência em que você faz com que as pessoas elas tenham aquele sentimento de pertencimento e elas cuidem do seu lugar. Então, existem, por exemplo, várias posturas, né, dentro do município de Ilhéus, várias leis, várias regras, que esse desenvolvimento aí, né, meio fake, né, promovido por esse boom imobiliário, né, ultrapassam, não respeitam. E por que isso acontece?
Porque a comunidade não cobra, a comunidade não é vigilante, a comunidade não é bem informada, a comunidade não sabe os mecanismos que acionam todo o processo de vida, né, legal, né, burocrático da cidade. Então, quando você traz, né, aquela motivação, né, que vai, né, fazer com que o orgulho, né, de quem mora em Ilhéus, de quem vive na região, se sinta realmente, né, como um cidadão que tem que cuidar do seu lugar, quer dizer, eu acho que a relação entre a comunidade e a administração pública ela muda de qualidade. Então fica mais difícil fazer coisas indesejáveis, coisas que não respeitam o que precisa ser respeitado. Hoje existe a questão da sustentabilidade, que não é só mais a preservação do meio ambiente, é você criar condições de desenvolvimento social acima de tudo. É saúde, é educação, é assistência dos serviços básicos que deve ser dado, né, ao habitante do lugar. Então, tudo isso, né, cabe dentro do guarda-chuva da nossa comissão dos 500 anos de Ilhéus. É uma comissão para preparar que esses 500 anos sejam, né, comemorados de uma forma digna e de uma forma que uma cidade que tem 5 séculos de existência, meio milênio, merece ao chegar aos 500 anos. A gente não pensa em fazer só uma festa, 500 anos, olha que data boa, interessante. Não, é um processo que eu acho que é uma chance da gente fazer as mudanças fundamentais que precisa para a gente chegar num outro nível de vida aqui na nossa região. E resgatar a própria somente história, complementando, inclusive, Ramana, por isso que o nosso foco é a classe estudantil, a nossa clientela foco, né? Nós pretendemos fazer trabalho nas escolas, nas universidades, porque estamos preparando mesmo uma geração, né? Não só preparar Ilhéus, mas preparar uma geração para assumir Ilhéus. Isso é que é importante. As reflexões todas, o pensamento de concursos, de trabalhos, de pesquisa, etc., etc., todos estão voltados, né, para esse foco principal de trabalho com a juventude. Seria interessante também ouvir os candidatos a prefeito, quais são as propostas dele em relação à cultura, em relação à cidade e em relação a esse futuro, né? Nós temos conversado com os candidatos, não oficialmente enquanto comissão, mas enquanto pessoas que se relacionam, porque nos interessa conhecer, né, o pensamento desses candidatos. E uma coisa interessante que eles falam é o seguinte: todo mundo hoje, os candidatos, eles dizem que estão construindo os seus programas ouvindo a comunidade. Nós estamos reunindo com os setores, estamos convidando as pessoas depois dessa escuta e que nós vamos fazer os seus programas. Então nenhum candidato ainda apresentou, né, quais são as suas diretrizes, o que eles pensam. Nas nossas discussões com os candidatos, nós temos colocado isso. Tudo bem, você vai construir o teu programa, você tem que ter uma diretriz, você tem que ter prioridade, você tem que ter pré-definições do que pretende fazer quando chegar lá no poder, mas isso ainda ninguém manifestou. Então são sempre assim colocações muito genéricas, né? Queremos melhorar a saúde, queremos melhorar a educação, queremos oferecer habitação, queremos criar, né, oportunidade de trabalho, mas o como, o eixo em que isso vai ser trabalhado, né, ainda não está muito claro por parte de todos os candidatos que nós ouvimos. E ao mesmo tempo, isso fortalece a necessidade de nós trabalharmos para fortalecer, né, a educação, a cultura, porque eu acho que aí estão assim dois elementos que são básicos para que você acione a comunidade, para que ela também faça esse trabalho de construção de uma nova realidade social, portanto cultural, dentro da nossa cidade. Nesse primeiro biênio que vocês vão trabalhar, vocês já têm um planejamento do que vão fazer, as prioridades? Nós temos duas coisas que são fundamentais para a gente. Primeiro, a gente quer mostrar essa história, esses 500 anos de Ilhéus, não apenas dentro daquela visão assim que veio do europeu conquistador, né? Então a gente vai trabalhar as 3 visões. A visão do europeu, que construiu essa história oficialmente, a visão dos afrodescendentes, é a visão de quem veio, né,
para ser escravizado no Brasil e gerou uma afrodescendência aqui, né? A visão dos povos originários que foram invadidos, foram, né, massacrados, foram atingidos, mas permanecem até hoje, né, através da descendência que deixaram também. Então são 3 visões que tem que contar essa história. Então a gente está exatamente articulando com representantes desses, né, segmentos para que a gente, né, ouça e possa trabalhar a narrativa que eles trazem na vivência desse processo. Então isso para a gente é muito importante. E também a gente entende que a história ela não está pronta, acabada, né? A história, como diz o professor Marcelo, que é coordenador do SEDOC, da UESC, e que é o nosso consultor, né, na elaboração desse trabalho, a gente tem que, né, rever tudo o que foi dito, porque existe muita contradição de data, contradição de algumas narrativas, né? E a gente remontar isso, né, numa linha de tempo. Então essa é uma proposta desse primeiro biênio, para a gente ter um segmento seguro para a gente desenvolver o nosso trabalho. Inclusive, Ramayana, nesse valorização das 3 culturas, a gente entender que nós hoje temos um sincretismo também, né? Então, nós temos de olhar com todo respeito à cultura de cada um e ver em que medida nós assimilamos tudo isso, respeitosamente, né? E trabalhar também com essa clientela jovem, nesse sentido de olhar o que nos enriqueceu. Nós não tivemos enriquecimento só de um lado, né? A visão absolutamente não é hegemônica. A visão é, como o Ramayana colocou, de valorização de cada cultura de formação do nosso povo. Então, daí, essas discussões, principalmente junto às escolas, eu acredito, vai dar um conhecimento maior para a nossa juventude, da nossa formação, da nossa identidade, né? Principalmente da nossa identidade aqui nessa região, que não é só aqui, mas termina aqui no país, né? E que também não se esgota nessas 3 culturas, que tem aí o papel dos imigrantes, por exemplo. Dos árabes, que é dos árabes fundamentalmente, dos judeus, né? Dos europeus, dos alemães, dos suíços. Tem um livro do UESC sobre os judeus em Ilhéus e tudo, e o outro principalmente na culinária, árabes, né? Tem a culinária regional tem influência muito grande, né? Dos árabes, o Jorge Amado fez a história dos turcos, né? Que é linda também, um romancezinho pequeno. Agora é o seguinte, vocês têm uma parceria com o SEDOC nesse caso. O SEDOC tem um acervo da universidade que não é transferido para a população. Muitos trabalhos de TCC, de análise sobre Itabunas, sobre Ilhéus, são feitos, ficam arquivados na universidade, não tem aplicabilidade para a comunidade na vida prática. O SEDOC passar para vocês as informações sobre esse acervo de documentos que podem ser úteis, por exemplo, como reativar o comércio de Ilhéus, como desenvolver o terceiro setor, digamos assim, como promover a inclusão social e tal. Podem ter trabalhos desses, que estão lá engavetados, sem o conhecimento da população, e a universidade trancada no eixo dela mesmo, tal, às vezes, sem esse imbricamento com a comunidade. Kleber, uma fala importante no dia do lançamento da nossa comissão, do professor Marcelo, foi exatamente nesse sentido aí, né? A satisfação da comunidade, a satisfação dos professores, dos pesquisadores, porque vem nesse vínculo com a comissão exatamente a possibilidade de fazer a devolução de todo esse conhecimento produzido na academia, na universidade, né? E fazer com que isso chegue ao público. Por exemplo, uma das nossas ideias é a gente fazer uma série de publicações, né, com linguagens de diversos níveis. A gente tem que contar essa história, tem que contar todas essas reflexões que estão guardadas lá, né, nos arquivos da universidade, uma linguagem que seja acessível ao público, né, infantil, ao público do ensino fundamental e ao público do ensino médio. E também numa linguagem acessível ao cidadão comum, ao cidadão da comunidade que mora, né, nas periferias, nos distritos, na zona rural. E isso, quer dizer, a oportunidade que a gente, né, tem na comemoração desses 500 anos é imensa,
porque a gente consegue recursos, a gente consegue apoio, a gente consegue adesões que viabilizem a produção de materiais que transformem essa informação em coisas que são acessíveis a todo mundo. Por exemplo, nós temos que produzir muitos vídeos, temos que produzir muito material para jogar nas redes sociais, temos que produzir muitas publicações, cartilhas, livros mais aprofundados. Enfim, eu acho que a gente trabalhando de uma forma coordenada, numa forma em que você mobilize diversos setores da comunidade, a gente consegue viabilizar tudo isso num compasso de 10 anos. E aí entra um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, é a importância da Academia de Letras de Ilhéus nesse processo todo. Que a Academia de Letras, eu acho que ela é uma instituição que ela está acima do bem e do mal, das diferenças políticas, ideológicas, partidárias, de simpatias pessoais, etc. Então ela consegue fazer esse trabalho de coordenação, de mediação, de harmonização entre as várias instituições, entre os vários interesses e as várias qualidades e diferenças de pensamentos que existem, para que a gente possa reunir tudo isso e botar isso para frente da forma adequada. Em relação a essa parte do que a universidade também tem e já fez, não só do SEDOC, mas de outros grupos de pesquisa, tem muita pesquisa, está relacionada também a aspectos culturais de grupos que anteriormente já trabalharam, então que nós podemos retomar. E muita coisa está no site, muitas coisas estão tendo muitos documentários realizados, tem muito trabalho já. Realmente tem TCCs, como você colocou, que ainda estão por publicar. Mas a universidade tem uma produção significativa já produzida, inclusive a Editos alcançou, eu devo dizer, uma projeção mesmo internacional com as suas publicações. E nós temos muito material que nós vamos retomar para também voltar e levar para as escolas e voltar a ler e estudar, que estão meio que guardados, mas que nós vamos retomar nesse momento, porque tem uma produção já realizada dentro da universidade. E o outro aspecto também que merece a gente citar é que tudo isso, que a gente tem guardado, armazenado de conhecimento reprimido, represado, pode ser muito bem assim exposto através da arte. E é um outro trabalho que a gente pretende desenvolver. O teatro, a música, a literatura, e várias manifestações, elas podem se beneficiar desses conteúdos e trazer isso à mostra de uma forma assim, muito rica, de uma forma muito instigante e motivadora. Então, quer dizer, nós temos possibilidade de reunir tudo isso e dialogar com os diversos produtores culturais e de arte na região, porque quando a gente pensa 500 anos de Ilhéus, não é só a cidade de Ilhéus, é 500 anos da capitania de Ilhéus, que era uma faixa imensa que ocupa todo o território regional. Itabuna já foi da capitania de Ilhéus, é uma capitania que pegava essa parte aqui do sul da Bahia, Paulo, Minas Gerais. Até Belmonte, Porto Seguro, que era outra capitania, Exatamente, mas só a capitania de Ilhéus ela pega Bahia, Minas Gerais e Goiás. Brasília está dentro do território da capitania de Ilhéus. Então, quer dizer, a gente tem condições de fazer um trabalho que não vai beneficiar só Ilhéus, é um trabalho que vai, eu acho que, resgatar a importância da região como um todo e melhorar muito a autoestima de quem vive por aqui. Agora, essa revisão também passa pela história. No caso, a descoberta do Brasil, aquela vinda daquele príncipe Maximiliano que andou por aqui pela região, parece que ele morreu no México, fuzilado até como ditador lá no México. Foi imposto pelos franceses, e também aquela invasão de Magali a Ilhéus que teve no começo do século passado, que foi um grupo de americanos até, não sei financiado por quem, e ninguém nunca contou essa história direito até agora. E foi uma tentativa muito pífia, Agora tem dois outros momentos que são muito importantes também, que é a tentativa de invasão dos franceses, que foram rechaçados, que é uma história belíssima, Os franceses chegaram a montar um ponto um ponto ali
chegaram no continente, ali no Morro de São Paulo, montaram um acampamento e foram rechaçados pela população em 1595. Depois, já em 1600 e pouco, também vêm os holandeses, foram rechaçados também. Veja bem, são dois grupos, né, que tentaram invadir o Brasil várias vezes, em vários lugares, né, conseguiram sucesso no Rio de Janeiro. Os franceses ocuparam durante um determinado momento, os holandeses em Pernambuco. Salvador, né? Também teve Salvador também, os franceses também lá em São Luís, lá no Maranhão. E as tentativas em Ilhéus, elas nunca foram bem sucedidas. O povo resistiu, o povo conseguiu botar os invasores, né, em debandada. Então, quer dizer, você tem muita coisa para você resgatar. E não é só na história, não, na própria literatura. Uma coisa interessante é o seguinte, eu costumo dizer, por exemplo, que a Ilhéus hoje vive muito de Jorge Amado, porque Jorge Amado atrai ainda, né, um contingente de turistas muito grande para Ilhéus. Mas Ilhéus não sabe explorar Jorge Amado. Jorge Amado escreveu 5 romances sobre a região, um livro de memórias, que tem informações interessantíssimas, né? Coisas que poderiam assim ser trabalhadas. A Navegação e Cabotagem, o livro, é esse que ele escreveu? Que ele aquele livro de memórias dele, são as notas dele. Mas você pega a Gabriela, eu costumo dizer o seguinte, Gabriela, o que se conhece de Gabriela, o que se trabalha sobre Gabriela hoje, é assim, a Gabriela cama e mesa. Era aquela, né, morena maravilhosa, sensual e uma boa que fazia, né, bons quibes, etc. Tal. Mas quando no romance Gabriela você tem assim coisas, né, que precisavam ser muito mais assim, né, expostas, discutidas, né, sobre a passagem da região, daquela fase de bang bang, que era um verdadeiro faroeste, quando a cidade começa a ser civilizada, a mudança na estrutura de poder, quando sai da mão, né, do pessoal do cacau, dos coronéis, e começa a entrar um outro segmento que vai ser só dos políticos, das pessoas que sabem fazer a negociação política. Então, quer dizer, e pouca gente conhece os romances de Jorge Amado, né? Não se trabalha Jorge Amado nas escolas, grandes autores, como nós falamos aqui no início, que não chegam, né? Você não tem ainda sedimentado uma história regional nas nossas escolas. Então, tudo isso, eu acho que, digamos assim, são desafios que essa comissão tem que enfrentar para que a gente chegue aos 500 anos numa nova qualidade. Inclusive, Rama, não só Jorge Amado, a gente até nós temos um potencial cultural e literário muito grande na região, né? Então, temos também de olhar outros autores que falam também da região, né? Então, você tem o Ciro de Matos, que está aí agora vivo e pujante e ganhando, né, títulos, e que lá de trás já conta Os Brabos e outros livros que escreveu sobre... Jorge também tem mais de 40 livros publicados, Jorge Araújo. Adonias Filho, que já também se ocupou da região, e tem os mais novos, tem Rui Povos e tantos outros que falam realmente, que contam a região de perspectiva diferente. Rui Povos, por exemplo, da perspectiva da cultura afrodescendente, né? E outros que precisam também ser mostrados para as novas gerações, porque a gente tem um material muito rico. Dele, parece que foi de mestrado que ele fez, contando sobre a religião, como é que o candomblezeiro faz, a pessoa do afro, tal. É um documento interessante e mostra a cultura de não falar palavrão, de não falar o nome da pessoa que você não gosta e tal. Coisas fundamentais assim da cultura negra, que é uma contribuição também, né? Agora, vocês se reúnem semanalmente, mensalmente? Como é que é o roteiro de atividades da comissão? A gente tem um grupo que se comunica pelo WhatsApp, né? Em que a gente vai alimentando as discussões, as ideias, e a gente inicialmente marcou um compasso de fazer reuniões quinzenais, né? Fizemos 3 reuniões, praticamente. E a gente já está achando que esse prazo é muito longo. Então, na próxima reunião, a gente já está querendo fazer as reuniões, pelo menos semanais. E a gente começar também a desenvolver reuniões online, porque aí facilita com que todo mundo se comunique onde estiver. Por exemplo, na nossa comissão, hoje nós temos Geraldo Lavigne, que está na Alemanha. Você tem a Leilton Fonseca, que é uma
pessoa assim, fundamental para o nosso trabalho, que está lá em Salvador. Você tem Rui Povas, que mora aqui em Itabuna, né, que também nem sempre é fácil se deslocar daqui para Ilhéus. Então, quer dizer, a gente está sentindo necessidade de se comunicar mais intensamente, mas estamos diariamente num processo de discussão, levantando ideias, organizando pautas e montando a estrutura dessa caminhada aí. E a comissão tem quantos membros? Quem são eles, assim, os integrantes? Aleilton? Nós temos 10 membros, né? A Tica Simões, a Narleide Menezes, a Lu Oliveira, Rui Póvoas, Geraldo Lavini, a Maria Schaum, Paulo Cidade, que é o presidente da academia, né? A Josevando Nascimento. Nasal, Zé Nasal? Não, Zé Nasal não. O Zé Nasal é um consultor também, né? Vai chegar proximamente à comissão. Esqueci algum nome? Marcelo está permanentemente e Marcelo, conosco, que é o nosso consultor. Mas está permanentemente conosco. Ele não é da comissão pela academia, mas ele representa a universidade na academia. Agora, filmes, livros, teatro, vocês vão explorar todas essas áreas de produção? Nós vamos ouvir primeiro todas as aspirações, todos os anseios, todas as vontades dos diversos segmentos, né? E essa escuta vai trazer com que esses grupos venham também debater conosco as ideias que nós temos para esses setores e a gente chegar, né, a uma forma de fazer um encaminhamento conjunto, né? E a comissão, ela vai ser assim uma propulsora de vários projetos. Então vários projetos serão desenvolvidos a partir desse entendimento. Então nós vamos concorrer a editais, nós vamos buscar recursos, né, oficiais, vamos buscar recursos da iniciativa privada, porque o que a gente quer é movimentar todos esses setores, né, convergindo para os 500 anos e fazendo essa trajetória uma trajetória de desenvolvimento e aprimoramento da nossa realidade, da nossa condição social, né, da melhoria da nossa qualidade, né, na educação, né, fomentando o que precisa ser feito na cidade, mas ao mesmo tempo também criando possibilidades naquilo que precisa ser feito também, ao nível de oferta de emprego, né, melhoria da qualidade da habitação e uma série de coisas. Mas aí não é a comissão que vai fazer, a comissão ela pode ser, né, digamos assim, a mediadora em determinadas situações, ela pode ser o espaço em que se divulgue, né, esses desejos, esses anseios e facilitar com que isso ocorra de uma forma mais consequente, talvez. O governo do Estado está lançando agora um edital de cultura até para projetos literários. Você já tem algum engavetado para essa linha da comissão de vocês já para entrar? A gente está começando a conversar sobre isso, né? Porque a gente está ainda naquela fase de organização da comissão, de você montar os trilhos onde a gente pretende que a nossa locomotiva, né, possa correr, né? Você acha que esses projetos estruturantes, tipo Porto Sul, a ferrovia de integração Oeste-Leste, vão ajudar a Ilhéus nessa retomada do desenvolvimento? E vai ser um desenvolvimento sustentado com esses projetos? Não adianta achar que é bom ou é mal, porque o projeto já está aí. Então o importante é você fazer com que esse projeto, quando chegue, né, é uma política de que as perdas, os danos não sejam enormes. E que, acima de tudo, se respeite aquilo que precisa ser respeitado dentro da lei, dentro de todo o regramento que já existe. Agora, por isso que é importante que a gente atue na comunidade, porque não é a fala, não é o posicionamento de uma comissão que vai fazer com que essa realidade mude. É a pressão da sociedade, é o comportamento do cidadão, é a maneira como ele vai reagir, ele vai defender os seus direitos, os seus interesses, é que vai fazer com que a coisa ocorra da melhor maneira que ela possa acontecer, né?
Daí a importância das parcerias que nós estamos buscando, né? Inclusive nesse dia da instalação da comissão, da apresentação, nós tivemos a alegria de ver a presença de segmentos importantes da comunidade e todos muito motivados para contribuir nesse momento. Então essas parcerias, nós vamos coordenar esses trabalhos, mas as parcerias também são para as pessoas também, ou as instituições, assumirem determinadas demandas, não é? Inclusive uma coisa que me ocorreu agora quando você perguntou do desenvolvimento, uma das coisas de projetos é resgatar algumas coisas que já estão até prontas, né? Eu falei um pouco disso antes, e, por exemplo, o teatro. Na época dos 500 anos, a universidade desenvolveu um trabalho com teatro importante, inclusive baseado num texto de Jorge Araújo, inclusive, né? O Autodescobrimento de Jorge Araújo. Adonias Filho escreveu sobre Ilhéus, não é? O Alto do Ilhéus. Então, tudo isso a gente pode retomar e reler e ressignificar, não é? São várias linguagens hoje que a tecnologia possibilita. Então, a gente tem outras estratégias, outras linguagens para a gente retomar essas coisas que até já estão prontas. Você já tem um site, já tem alguma coisa para debater com a comunidade? Já tem uma página na internet? Não, ainda não. É como eu te falei, a gente está exatamente no momento de estruturar essa comissão, né? De dar uma vida física a ela para que se comunique mais facilmente com a comunidade, com as instituições, com todos aqueles que nós precisamos trazer, né, para esse trabalho, né? Mas a gente está nesse momento preparando exatamente tudo isso, que não é fácil, né? Embora pareça seja uma coisa rápida assim, mas tudo tem que ser muito bem... Porque tem de unir a academia, o governo, a comunidade, a iniciativa privada também, né, que os empresários podem participar. Mas o importante, Kleber, é que nesse primeiro contato que nós tivemos com a comunidade, nós sentimos primeiro assim o anseio de todo mundo de querer colaborar. A vontade que existe latente de que a gente tenha assim realmente uma comemoração de 500 anos, né? Realmente da forma que precisa ser. E também sentimos que uma instituição como a academia, quando ela puxa essa ideia e tenta organizar isso, ela, de uma certa forma, ela traz um alívio para que todos possam colaborar. Porque, às vezes, é difícil uma instituição, uma entidade, um determinado grupo, sentar com outro para discutir sem ter, digamos assim, uma mediação neutra que possa articular tudo aquilo de uma forma harmoniosa. Então, aí a gente sente a importância do nosso papel, quer dizer, realmente a academia é assim uma casa que pode favorecer, né, o encontro, o entendimento, todas essas forças que podem colaborar pelo bem comum desses, né, 500 anos de uma forma, né? Como nós estamos chegando quase no fim do programa, eu vou colocar minha pessoa apoiando o trabalho dessa comissão e também vou apoiar com o trabalho, com tudo que eu sei que é uma coisa séria. Agora, o que é que vocês gostariam de dizer para a população ilhaense sobre esse projeto, para terminar? Eu diria o seguinte, que esse projeto não é um projeto só da academia. O grande protagonista dessa ideia, né, dessa comissão é exatamente o povo de Ilhéus. Então a gente quer chegar ao povo de Ilhéus para que o ideal seria, quando, né, chegar a data lá dos 500 anos, que esse dia todo mundo se cumprimente assim: feliz 500 anos, dona Tica, feliz 500, Kleber. Quer dizer, que seja um sentimento assim de alegria, de contentamento de todo mundo por estar vivendo a oportunidade de comemorar aquela data. Tica? Não, eu diria que contamos com o entusiasmo de todos, até porque a gente acredita que todos juntos somos mais fortes, não é? Então todos caminhamos para uma região forte, que não é só a localização Ilhéus, mas mais amplamente, mas notadamente a localização Ilhéus, com a reestruturação da cidade, que está realmente querendo mais carinho, e com a população pujante, e que olhe o futuro com muitos sonhos, porque os sonhos
levam os indivíduos para frente, não é? Certo. Olha, eu vou recomendar como livro para leitura Amortecido de Nuvens, de Ramayana Vagem, que é uma obra interessante, e também esse livro, Itabuna, Grapiúna, Seplac e Cacau, porque só não fala de Ilhéus, só não, fala de Itabuna também, de Gilberto Carvalho Pereira, que morou muitos anos em Itabuna. Como filme, eu vou recomendar Os Sonhos, de Akira Kurosawa, que é uma obra-prima do cinema e que tem uma participação de Martin Scorsese como personagem na parte que fala de Van Gogh, sem a orelha, depois que ele tirou a orelha. Bom fim de semana para todos e obrigado.